Oi, boa tarde. Meu nome é Giovana, sou uma das diretoras gerais do primeiro simpósio das Ligas Acadêmicas da Universidade 9 de Julho. E dando continuidade ao simpósio, nós iniciaremos esse segundo período de palestras, convidando a doutora Amanda Rezende. A doutora Amanda é graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, fez residência de cirurgia geral na Universidade de Santo Amaro e faz residência em cirurgia vascular no Hospital Ipiranga. O tema da aula será trombose venosa e arterial na Covid-19. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada Boa pela sua tarde, presença e Giovana. sua disponibilidade. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz. Imagina. Eu passo a palavra para a senhora agora. Quando quiser começar, fica à vontade. Tá ótimo. Bom, gente, primeiro de tudo, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Rezende. Eu já recebi uma introdução ótima pela Giovana e vou reproduzir a aula aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, acho que deve estar reproduzido para todos vocês. O tema da minha aula de hoje é sobre trombose arterial e venosa, no contexto da infecção pelo Covid-19. Esse tema vem sido muito discutido nos últimos meses. A doença causada pelo coronavírus é uma doença que entrou muito no dia a dia das nossas vidas, e espero que eu possa trazer nessa aula novas informações para todos vocês. Bom, primeiro destacar que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, quando eu estava pensando em como realizar essa aula, eu julguei necessário estabelecer a conexão entre a infecção pelo novo coronavírus e a trombose, os distúrbios que normalmente causam um aumento dos fatores de coagulação. E eu cheguei à conclusão que, para poder explicar isso, era necessário eu primeiro estabelecer como que é a fisiopatologia da doença causada pelo coronavírus. E nos próximos slides, a maioria das informações deles eu retirei desse artigo publicado em junho desse ano, da revista Clinical Immunology, cujo título, como vocês podem ver, é COVID-19 Pathophysiology, a Review. Bom, então, para entender a fisiopatologia da infecção pelo coronavírus, nós temos que entender inicialmente a estrutura do vírus. Como vocês podem ver na imagem reproduzida aqui, nós temos na superfície do coronavírus espículas de glicoproteínas. Essas espículas, elas serão as responsáveis pela adesão do vírus em contato com o nosso organismo com um tipo de enzima que é a enzima conversora de angiotensina 2. Durante essa adesão, nós teremos a ligação do coronavírus nas células que produzem essa enzima, a citar as células pulmonares, cardíacas, ileais e renais. Bom, como o Covid-19, então, causa a trombose? Nós, como sabemos, pela fisiopatologia, os rins eles são responsáveis pela produção, na vigência de uma queda da pressão arterial, da enzima da renina. Concomitante a isso, nós temos a produção nas células hepáticas de uma substância que é o angiotensinogênio. A renina, em contato com o angiotensinogênio, converterá ele para a angiotensina 1. Essa angiotensina cairá na nossa corrente sanguínea e será trabalhada pela enzima conversora de angiotensina que é produzida nas células pulmonares. Ela sim será convertida na angiotensina 2. Essa angiotensina já foi muito estudada e descobriu-se que ela tem características pró-inflamatórias no nosso organismo. Essa angiotensina será, após a sua produção, convertida pela enzima conversora da angiotensina 2, que é a enzima que eu vou destacar nessa aula, será convertida na angiotensina de 1 a 7.
Essa angiotensina de 1 a 7, ela possui características anti-inflamatórias. Então, nesse momento, nós podemos entender como que é feito o equilíbrio anti- e pró-inflamatório no nosso organismo. Pois bem, nós temos então a infecção pelo novo coronavírus. Como eu falei, ele irá sofrer adesão com a enzima conversora da angiotensina 2. Após essa adesão, essa enzima e o vírus serão internalizados nas células em que há essa enzima, como eu já citei no slide anterior. Após essa internalização, haverá, portanto, uma baixa disponibilidade dessa enzima na circulação sanguínea, na parede da célula. Com essa baixa disponibilidade, podemos perceber que haverá um acúmulo da angiotensina 2 em relação à angiotensina 1 a 7. E com isso, haverá um mecanismo, uma preponderância dos mecanismos pró-inflamatórios. Pois bem, além disso, nós temos uma outra característica do coronavírus, que é a sua internalização no endotélio vascular. Com essa reação, haverá a liberação na corrente sanguínea de citocinas inflamatórias. No slide que eu mostrei para os senhores, que é daquele artigo científico publicado, eles estudaram todas as citocinas inflamatórias que tiveram sua produção aumentada durante a infecção do coronavírus. Como vocês podem ver, são diversas. Essas citocinas, elas serão responsáveis pela quimiotaxia dos linfócitos T, que, como nós sabemos, são os principais mediadores inflamatórios da resposta imune. Bom, nesse momento vocês devem estar se perguntando, por que eu estou dando uma aula de imunologia? Pois bem, como já foi muito demonstrado na medicina, os mecanismos pró-inflamatórios acabam estimulando os processos da cascata de coagulação. Então, toda vez que nós temos uma exacerbação da inflamação, nós temos uma exacerbação do processo de coagulação. Então, é por isso que a infecção pelo Covid-19 estabelece uma relação com um estímulo à coagulação sanguínea. Como eu falei, pela adesão com a enzima conversora da angiotensina 2 e a internalização no endotélio e liberação de citocinas inflamatórias. Além disso, não podemos esquecer que os pacientes com essa patologia possuem uma baixa mobilidade. Então, com essa baixa mobilidade, essa restrição, muitas vezes eles ficam em quarentena em suas residências, há um estímulo aos processos pró-coagulantes. Bom, tudo isso que eu estou falando para vocês após uma série de estudos. Entretanto, como que tudo isso começou? Podemos dizer com orgulho que a primeira pesquisa que buscou estudar essa correlação do Covid com a trombose foi feita aqui no Brasil. Ela foi desenvolvida em abril de 2020 na Faculdade de Ciências Médicas da USP, de Medicina da USP. E nessa pesquisa, foi publicada no Journal of Thrombosis and Hemostasis, no dia 15 de abril de 2020. A pioneira nesse tipo de estudo foi a doutora Eunara Márcia Negri, que desenvolveu esse trabalho que vocês estão vendo aí na tela, cujo título é Evidência Patológica de Fenômeno Trombótico Pulmonar na infecção por Covid-19 grave. Como que é a história dessa pesquisa? A doutora Eunara Negri, ela estava do plantão numa UTI de Covid, em um hospital que, por motivos éticos, eu não vou falar, e ela estava cuidando de um paciente que estava em franca insuficiência respiratória. E ela já tinha tomado a decisão de querer intubar o paciente. E, como nós sabemos, previamente à intubação, deve ser feita a pré-ventilação. Normalmente, pacientes com infecções graves possuem um pulmão que nós chamamos de pulmão de SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. Esses pulmões têm como característica uma dificuldade de ventilação. Entretanto, este paciente que a doutora Eunara estava ventilando, ele não possuía nenhuma dificuldade de ventilação. Isso chamou a atenção dela. A doutora Eunara é uma pneumologista renomada na área
E ela, imediatamente, antes de entubar, ela notou outra coisa. Ela notou que os pododátilos, as falanges distais dos dedos dos pés, estavam com características isquêmicas. Alguns estavam com hiperemiados e outros até cianóticos. Ela imediatamente pensou, meu Deus, será que está ocorrendo um processo trombótico nesse paciente? Ela procedeu com a intubação orotraqueal e, imediatamente após, ela prescreveu para o paciente a heparina, um medicamento muito utilizado para profilaxia. Como nós sabemos, esse medicamento é muito utilizado em ambiente de UTI. Após 18 horas da prescrição desse medicamento nesse paciente, o paciente estava com os membros perfundidos, sem sinais isquêmicos, e os parâmetros ventilatórios dele haviam melhorado significativamente. Isso chamou demais a atenção dela, e ela foi discutir o caso com o primeiro nome que vocês veem aí na lista de autores, que é a doutora Marisa Dolnikov. Essa doutora Marisa, ela é patologista, muito conhecida também, e após a discussão com a doutora Eunara, ela foi pesquisar em lâminas de células pulmonares em pacientes com COVID, qual era a característica dessas lâminas nos pacientes com infecções graves. E os resultados são demonstrados nessa imagem aqui. Como vocês podem ver, o que ela identificou foi uma trombose em células arteriolares, em arteríolas dos vasos pulmonares. Com isso, ela demonstrou o seu achado na pesquisa, cujo título é, como eu citei, os mecanismos trombóticos pulmonares na COVID-19 grave. Então, como vocês podem ver, isso gerou uma série de discussões afirmando que a COVID-19 deve ser tratada como uma doença trombótica, mais do que uma doença infecciosa. Bom, a seguir disso, seguiram diversas pesquisas ao redor do mundo, defendam sempre. A primeira pesquisa foi brasileira. E uma outra pesquisa, e as pesquisas subsequentes, foram estabelecendo correlações da COVID-19 com diversas doenças trombóticas. Então, como vocês podem ver nessa pesquisa que foi desenvolvida na Itália, se estabeleceu uma correlação da COVID-19 com o infarto agudo do miocárdio e AVC isquêmico. Nessa outra pesquisa, foi estabelecida a correlação da COVID-19 com o tromboembolismo venoso, que é caracterizado pela trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. Nessa outra pesquisa, foi demonstrada a correlação da COVID-19 com a trombose arterial. E, por fim, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, da qual eu sou membro aspirante, não ficou para trás e desenvolveu uma pesquisa de perguntas e respostas para nós associados, que eu julguei muito relevante. Apesar, claro, que hoje em dia nós nos baseamos em medicina baseada em evidência, mas essa pesquisa realmente serviu para demonstrar uma correlação da COVID com a trombose. Então, eles mandaram questionários para nós com diversas perguntas. Eu vou mostrar aqui para os senhores os resultados principais. Então, uma das perguntas: atendeu paciente COVID positivo com trombose ou embolia? Como vocês podem ver, 476 médicos responderam essa pesquisa. E 40% deles afirmou que em algum momento atendeu pelo menos um paciente com COVID e trombose. Nessa outra parte da pesquisa, eles indagaram dos pacientes com trombose venosa qual era a maior frequência, em membros inferiores ou superiores. Como vocês podem ver na imagem, em azul claro, são as respostas que disseram não, ou seja, nenhuma trombose ocorreu em membros superiores, por exemplo. Então, como vocês podem ver, foram 88% das 186 respostas que não atenderam em membros superiores contra 18% em membros inferiores. Então, já é um indício, claro, de uma prevalência de trombose venosa em membros inferiores nos pacientes com COVID. Nessa outra pergunta, foi indagado se foi atendido o paciente com oclusão arterial.
em que foram respondidos, em 474 médicos responderam, como vocês podem ver, uma frequência menor, de aproximadamente 20%. Dos 100 médicos que atenderam paciente com trombose arterial, mais uma vez, podemos notar uma prevalência dessa trombose em membros inferiores em relação a superiores. Por último, essa é uma pergunta muito relevante, pois analisa até o quadro mórbido desse tipo de patologia, da trombose arterial na COVID. Podemos ver que 66% dos pacientes evoluíram para algum grau de amputação. Isso é muito relevante, gente. Se fizer uma estatística, claro, é necessário novos estudos para confirmar esse percentual, porém de uma alta morbidade desse tipo de patologia. Pois bem, aqui eu estou mostrando para os senhores, a maioria de vocês já deve ter visto, ou por estudo, ou até na televisão, que está muito difundido, quais os principais sinais e sintomas da infecção pela Covid-19. Pois então, nós sabemos, eu vou citar a tosse, a febre, a coriza, que é a secreção nasal, a dor de garganta, a dificuldade para respirar, que está um pouco relacionado com o último item, que é a dispneia, mas que pode variar um pouco na característica da respiração, a anosmia, que é a alteração do olfato, a ageusia, que é a alteração do paladar, os distúrbios gastrointestinais. Nesse momento eu quero só fazer um destaque para lembra que eu falei que a enzima conversora de angiotensina 2 está presente nas células do trato gastrointestinal, principalmente o íleo. Pois bem, há uma hipótese, diversas pesquisas sendo feitas para se aventar que seja esse o motivo do COVID apresentar distúrbios gastrointestinais, que são raros, mas algumas vezes podem estar presentes. Esses sintomas podem ser náusea, vômitos e a diarreia. A astenia, a hiporexia também podem estar presentes. Entretanto, o que eu quero destacar aqui, que o que eu adicionaria a esse quadro clínico, ou seja, pacientes que apresentarem esses próximos sintomas também devem ser avaliados para infecção por Covid-19. Os fenômenos trombóticos. Então, tromboembolismo venoso, a trombose embolia arterial, conhecida na cirurgia vascular como oclusão arterial aguda, o infarto agudo do miocárdio, o AVC isquêmico, a trombose venosa cerebral, a embolia pulmonar e a trombose mesentérica. Nos próximos slides eu vou falar um pouco sobre o quadro clínico de cada uma desses tipos de trombose, para que os senhores que não estão familiarizados possam já estar mais atentos quando forem atender pacientes com esse quadro clínico. Então, primeiro, a trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda é extremamente prevalente na nossa população. Ela possui diversos fatores de risco, aqui eu estou destacando a infecção pelo Covid-19, e ela é caracterizada pela formação de um trombo no nosso sistema venoso profundo. Os principais sinais e sintomas que esses pacientes podem possuir são edema, calor, dor e rubor, basicamente os sinais inflamatórios dos membros. E os principais exames que nós iremos proceder nesses pacientes são os sinais de Romans, que é a dor em região posterior da perna, a dorsiflexão passiva do pé, o sinal da bandeira, que é caracterizada pela baixa mobilidade durante a mobilização da panturrilha, e o sinal de Bancroft, que é caracterizada pela dor, a compressão dos músculos da panturrilha contra os músculos tibiais. Muitas vezes, esses sinais do exame físico estão ausentes. E, nesse momento, nós temos que lançar mão desse score, que se chama score de Wells, que ajuda a estimar a probabilidade clínica do paciente possuir trombose. Então, os critérios de pontuação são a presença de neoplasia ativa, o edema da perna, a turgência unilateral de veias superficiais, o edema cacifo positivo, que é o sinal de Godet unilateral no membro suspeito de possuir a trombose, a história de TVP prévia documentada, o edema de todo o membro, o aumento da sensibilidade ao longo das vezes do sistema venoso profundo, a paralisia, paresia ou imobilização recente do membro, o confinamento em leito mais do que 3 dias, como eu destaquei, um fator de risco pró-coagulante presente em pacientes com Covid-19,
E o diagnóstico alternativo é tão provável quanto ou mais provável diminuiria 2 pontos. Então, como vocês podem ver, pacientes com score maior do que 2, ou seja, 3 ou mais, possuem alta probabilidade de possuir a trombose. De score de 1 a 2, possuem moderada, e esses pacientes, juntos com de alta probabilidade, devem ser realizado o ultrassom Doppler. E o score de 1 ou 0 ou menor do que 0, com baixa probabilidade clínica. Pois bem, a trombose, quando nós temos o desprendimento desse coágulo e a liberação da corrente sanguínea atingindo as artérias pulmonares, nós temos o evento da embolia pulmonar, que é caracterizada por sinais como dor torácica, dispneia, hemoptise, taquicardia e sinais em exames complementares como eletrocardiograma e o raio-x de tórax, que podem indicar esse tipo de patologia. Entretanto, mais uma vez, esses sinais podem não estar presentes e para eles foram constituídos também 2 scores de probabilidade, o score de Wells e o score de Genebra modificado. Esses scores, como eu falei, são características clínicas da história e do exame físico desse paciente e analisam a história de trombose prévia, neoplasia, a hemoptise, como eu falei, sendo sintoma, taquicardia, os sinais clínicos de trombose venosa, a dor em membros, e de acordo com a sua pontuação, será aventada a probabilidade de baixa, intermediária e alta da embolia pulmonar nesses pacientes. Bom, prosseguindo, a trombose arterial é uma patologia com alta morbidade. Ai, perdão. Ai, meu fone de ouvido. Em que ocorre a obstrução por trombos no sistema arterial dos membros. Aqui eu estou representando na imagem os membros inferiores, mas nos membros superiores também é possível de ocorrer. E essa trombose arterial vai ser caracterizada por dor, palidez, cianose, poiquilotermia, parestesia, paralisia e ausência de pulso. A trombose mesentérica. Ela é uma patologia com alta morbimortalidade, diagnóstico difícil, ela é uma patologia extremamente grave, por isso que eu estou destacando essa patologia para vocês. Ela é caracterizada pela trombose de vasos sanguíneos mesentéricos no nosso abdômen, a se citar o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Com essa obstrução da corrente sanguínea arterial, ocorrerá um processo de isquemia nas alças intestinais. Esses pacientes vão apresentar como sinais clínicos dor abdominal aguda e intensa, normalmente desproporcional ao exame físico, ou seja, aquele paciente que chega relatando uma intensa dor abdominal para os senhores e durante o exame físico não notamos uma descompressão brusca positiva, não notamos uma dor abdominal muito relevante. Normalmente, quando nós temos sinais isquêmicos muito mais avançados, aí nós podemos ter um exame físico mais doloroso. Além disso, ocorre uma desproporção também clínico-radiológica, que chamamos. Se nós executarmos um raio-x de tórax ou um ultrassom, ele não mostrará alterações. Muitas vezes nós temos que lançar mão da angiotomografia arterial abdominal. Essa poderá diagnosticar a presença do trombo e o sinal de presença de gás na parede intestinal. Além disso, nós temos como sinais clínicos a febre, a náusea e os vômitos. Contudo, esses sintomas são muito inespecíficos, como nós sabemos, existem diversas patologias que podem causar esses sintomas, mas então nós sempre temos que estar atentos para esse quadro que possui uma alta mortalidade, inclusive, pois o retardo no diagnóstico e tratamento aumenta os riscos de óbito nesses pacientes. O AVC isquêmico, claro, não é minha área de especialidade, mas eu delineei os principais aspectos desse tipo de quadro, porque eu vou citar logo depois uma experiência que eu mesma tive em um dos hospitais que eu trabalho. O AVC isquêmico, como nós sabemos, pode ser caracterizado por uma obstrução da rede arterial cerebral,
ela normalmente é caracterizada pelo quadro clínico de cefaleia, alteração visual, vertigem, desequilíbrio, parestesia, confusão e disartria. Claro, não vão ocorrer todos esses sintomas juntos, eles vão ser característicos de cada território. Por exemplo, uma embolização em território de artéria cerebral média pode causar uma disartria, sendo o quadro clínico sempre mais específico, né? E, nesse caso, o que é muito importante, se houver o diagnóstico de AVC isquêmico, aplicar o NIH. Esse sistema de categorias, ele vai auxiliar não só no diagnóstico, como também no tratamento. Pontuações muito elevadas no NIH vão indicar a necessidade de uma trombólise nesses pacientes, enquanto que pontuações mais baixas indicam um quadro clínico mais leve e possível de ser revertido espontaneamente. Como eu citei para vocês, eu tive uma experiência esta semana mesmo, em que um paciente de 72 anos foi trazido para mim com um histórico de uma infecção há 13 dias pelo Covid-19 e uma alta há 5 dias hospitalar pós-tratamento desse Covid. Segundo o que foi me relatado, ele estava com um quadro de febre e piora respiratória. Contudo, durante a investigação da história do paciente, eu identifiquei que ele possuía sinais clínicos na história e no exame físico de disartria, desvio da rima labial e uma paresia, uma alteração motora nos membros superior e inferior direito. Eu rapidamente acionei o protocolo de AVC hospitalar, encaminhando o paciente para tomografia e angiotomografia, e foi identificado um trombo em artéria cerebral média. Nesse momento, a neurologista já estava comigo avaliando o paciente, e após aplicar o score de NIH, ela chegou à conclusão, isso com 3 horas e meia de sintomas, que o paciente possuía uma pontuação muito baixa no NIH. E assim foi optado pela não anticoagulação, principalmente porque o paciente, pela não trombólise, perdão, principalmente porque o paciente possuía fatores de risco para sangramento durante a trombólise. Em seguida, após alguns dias de tratamento, eu reavaliei o paciente, ele estava praticamente assintomático dos sintomas isquêmicos. Então, esse foi um quadro bem que chamou a minha atenção, porque nós sempre temos que estar atentos para não só o quadro respiratório, como também todos os quadros possíveis trombóticos do paciente. O infarto agudo do miocárdio é uma outra patologia. Eu peço perdão pela imagem, mas eu não consegui encontrar uma imagem que representasse a obstrução por um trombo. Como vocês podem ver nessa imagem, está a obstrução típica pela aterosclerose, que é um dos principais fatores de risco para infarto agudo do miocárdio. Contudo, o que eu quero que vocês tirem dessa imagem é que pode ocorrer obstrução das artérias coronárias e a isquemia demonstrada nessa área em lilás na imagem. O quadro clínico dos pacientes pode ser dor ou uma sensação de pressão no tórax, que normalmente pode ser irradiado para membros superiores, região cervical, região mandibular e dorso. Quero destacar que muitos pacientes que possuem diabetes mellitus não vão possuir um quadro de dor relevante ou presente, pode-se dizer. Então, é muito importante analisar sempre os fatores de risco que o paciente produz e os outros sintomas, que são náusea, dor abdominal, principalmente em região epigástrica, dispneia, suor frio, fadiga, e sempre complementando com os demais exames diagnósticos, como o exame laboratorial da troponina e o eletrocardiograma. Pois bem, prosseguindo agora para os exames laboratoriais. O primeiro exame que foi muito estudado em diversos trabalhos foi o dímero D, e foi identificado que valores acima de 1.000 estão correlacionados com uma mortalidade aumentada nos pacientes com infecção pela Covid-19. O dímero D, como sabemos, possui uma baixa especificidade, ele não serve para diagnóstico de uma trombose, porém, os seus valores baixos podem excluir a presença da mesma. Então, valores normais de D-dímero excluem a presença de uma trombose no organismo.
O fibrinogênio, no caso dos pacientes com infecção pelo Covid-19 e um fenômeno trombótico, pode estar aumentado ou normal. As plaquetas normalmente estão normais. E o INR e o tempo de protrombina normalmente estão levemente aumentados. Então, todos esses exames, as demais exames típicos do COVID, devem ser solicitados em pacientes com suspeita ou diagnóstico de trombose. Mas isso é uma discussão muito complexa. Existem diversos guidelines internacionais sobre quais exames solicitar, como se deve se realizar a investigação da trombose. Então, um primeiro órgão internacional, que é o NIH dos Estados Unidos, e que é adotado por alguns médicos da Faculdade de Medicina da USP, é que o protocolo admitido nessa instituição é que, em pacientes não hospitalizados, não há evidência da necessidade de avaliação desses marcadores de coagulação. Entretanto, para pacientes hospitalizados, eles indicam essa avaliação desses fatores. Já para a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, eles indicam a avaliação do dedímero como fator prognóstico, tanto de mortalidade quanto de gravidade da doença, como eu já tinha citado anteriormente. E nos casos de pacientes com suspeita de trombose, é necessário a avaliação por imagem de ultrassom Doppler, a angiotomografia do segmento a ser avaliado e a cintilografia. Um outro órgão muito respeitado internacionalmente é o COVID-19 Treatment Guidelines Working Group, inclusive muitas vezes citado em órgãos como a Organização Mundial da Saúde. E o que esse grupo mostrou, e eu já vou demonstrar mais para frente, ele estabeleceu um protocolo de tratamento de anticoagulação profilática e terapêutica de acordo com o dedímero e o peso do paciente. Eu já vou citar mais para frente esse protocolo para o senhor. Com relação à profilaxia, que pacientes que devem ser feita a profilaxia? Isso vai variar de acordo com cada guideline. Como eu já citei, o NIH, ele determina não ser realizada a profilaxia em pacientes não hospitalizados e realizar a profilaxia em adultos hospitalizados e não em profilaxia, sempre avaliando o risco de sangramento do paciente, a presença de anticoagulação prévia, dentro de outros fatores. Cada paciente deve ser avaliado integralmente. Outro guideline é da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, que afirma a necessidade de dose profilática de preferência de heparina de baixo peso molecular em relação à não fracionada em pacientes internados. E em pacientes após a alta, manter essa profilaxia se o paciente tiver alto risco para trombose. O Colégio Americano de Cardiologia defende a necessidade de anticoagulação profilática em pacientes internados que possuam riscos para trombose e em pacientes com piora aguda respiratória, e após a alta, realizar a anticoagulação profilática em pacientes com alto risco de trombose, e nesse protocolo eles, inclusive, estabelecem o tempo necessário de profilaxia, como de 45 dias, um mês e meio. Como eu citei, o protocolo do COVID-19 Treatment Guidelines Working Group é essa tabela, em que ele divide o dedímero, como vocês podem ver, em menos de 1.000, entre 1.000 e 3.000 e mais do que 3.000. E o peso do paciente como menor do que 100, de 100 a 150 e maior do que 150 quilos. Então, de acordo com cada um desses valores, nós estabeleceremos uma dose de enoxaparina na sua maioria dos casos e da tinzaparina em pacientes que apresentem um dedímero maior do que 3.000. Eu quero destacar, muitas vezes, o dedímero muito elevado indica uma trombose arterial extensa. Então, sempre pensar nestes casos em embolia pulmonar e em trombose mesentérica. Vocês podem, se quiserem, tirar foto, eu acho que isso, para protocolo em pacientes internados, eu achei muito interessante. E os guidelines brasileiros? Bom, como eu citei, muitos médicos da Faculdade de Medicina da USP
utilizam como base o NIH, eles inclusive estabeleceram um artigo em que eles citam esse protocolo. O nosso CRM estadual, que é o CREMESP, durante uma palestra online que está no link aí embaixo, quem precisar pode me contactar, que eu encaminho esse link, citou os protocolos da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia e do Colégio Americano de Cardiologia. Ele não estabeleceu que deve ser seguido esse protocolo, mas ele citou como esses dois protocolos como válidos e que devem ser considerados. Bom, por fim, só um destaque que muitos médicos aqui já devem ter pensado. No começo da aula, eu citei a correlação do COVID-19 com a enzima conversora da angiotensina 2. Como nós sabemos, existe um medicamento que interfere nessa enzima, os inibidores da enzima conversora de angiotensina 2, utilizados na hipertensão arterial sistêmica. E muitos pesquisadores pensaram nisso e refletiram, será que a utilização dessa medicação, que é o captopril, o enalapril, dentre outros, pode proteger ou piorar a infecção pelo COVID-19? Diversas pesquisas surgiram nos últimos 2 meses, aproximadamente, e inicialmente aventou-se a hipótese de uma piora do prognóstico de pacientes que utilizam. Entretanto, está ocorrendo atualmente um estudo na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que eu estou mostrando aqui, que ainda não terminou, como vocês podem ver destacado embaixo em azul, que esse artigo ainda não foi avaliado por uma banca examinadora, mas essa pesquisa, eu dei uma olhada nela na íntegra da pesquisa que está disponível, vem demonstrando um fator protetivo dos inibidores de enzima conversora de angiotensina para os pacientes com COVID-19 e um melhor prognóstico, tanto respiratório quanto trombótico. Então, eu acho que isso nós temos que ficar atentos nos próximos meses, porque pode vir a ser, inclusive, um método profilático de prevenção dos quadros de trombose. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer. Desculpa se eu extrapolei o tempo, mas eu acho que não, né? E estou aqui disponível para perguntas. Mais uma vez, agradeço o convite para a aula. Doutora, muito obrigada pela aula, foi muito boa. E mandaram algumas perguntas aqui, então vou ler para a senhora, tudo bem? Tá ótimo, pode perguntar. Perguntaram, os eventos trombóticos nos pacientes com COVID ocorrem em qual período da infecção? No início, meio ou fim? Ah, tá. Não existe uma pesquisa que estabeleça tanto isso. A maioria dos artigos que eu li, claro, a gente está no começo dessa infecção, vem surgindo trabalhos diariamente sobre isso. Para fazer essa aula, por exemplo, eu não tinha um livro-texto para me basear, eu me baseei a maioria das vezes nos artigos científicos. E pelo que eu notei, o que eu poderia arriscar de dizer é que ela ocorre a partir do 7º dia até alguns meses depois. Então, isso é uma questão para ficar atento. Aquele parte que eu falei do protocolo de 45 dias, ele se baseia nisso, de profilaxia, que essa trombose, esse fator da trombose, pode estar presente por vários meses. E, claro, nós não sabemos ainda se a presença da infecção pelo Covid, se o vírus pode permanecer no nosso organismo, pode haver um ressurgimento da infecção, então isso tudo ainda demanda muitas pesquisas. Certo. E existe alguma diferença na abordagem no tratamento da trombose por COVID de um cirurgião vascular e de um hematologista? Eu diria assim, eu acho que o nosso tipo de trabalho são sinérgicos. Um auxilia o outro. Eu conheço muitos vasculares que encaminham pacientes com trombofilias, com trombose mais graves, encaminham para o hematologista para um manejo mais específico. Mas eu diria que é uma questão de ajuda. Claro, cirurgicamente, só o cirurgião vascular irá abordar os pacientes com trombose. Entretanto, na questão de tratamento clínico, eu acredito que as duas especialidades possam se ajudar e possam tratar esse tipo de patologia.
Certo. E já existe algum meio de prever se o paciente internado por Covid-19 vai ter mais chance de desenvolver fenômenos trombóticos? Então, existem alguns scores, eu não citei aqui, até por questão de tempo da aula, mas o score de Caprini é um score muito importante para avaliar o risco de trombose dos pacientes. E, além disso, como eu citei, é muito importante avaliar o quadro clínico como um todo. Então, por exemplo, aquele paciente que eu citei, ele era tabagista, ele já tinha tido uma trombose venosa profunda em membro inferior esquerdo, e ele estava com uma doença trombótica. Então, eu tenho certeza que se eu aplicasse qualquer um dos critérios de Wells, score de Genebra para embolia pulmonar, critérios de trombose, de Caprini, por exemplo, ele daria como alto risco. Então, é sempre importante estar atento para os fatores de risco. Agora, predizer, não existe um marcador que diz, ó, tal pessoa vai ter a trombose e a outra não. Certo. E o uso de AS como profilaxia é justificado para minimizar o agravamento? Não existem pesquisas. Muitas vezes, inclusive, na vascular, nós determinamos qual a anticoagulação irá ser utilizada, de acordo, inclusive, com as características clínico-sociológicas dos pacientes. Então, algumas vezes nós temos casos de pacientes que não têm condições de monitorar o INR fazendo uso da varfarina, por exemplo, não têm condições de receberem a injeção do Clexane pelo período de tratamento proposto, não tem condições financeiras de utilizar o Xarelto, que é a Rivaroxabana, a Pixabana, dentre outros. Então, muitas vezes, a gente pode indicar o uso do AS, como se fosse... mas esse que eu estou falando é uma medida off-label, digamos assim. Então, por enquanto, não existe comprovações do uso do AS para esse tipo de patologia. Mas eu conheço muita gente que está usando, inclusive, AS. Entendi. Foram essas as perguntas, então. Em nome da comissão organizadora, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por sua presença no simpósio. Muito obrigada. Agradeço a você, Giovana, por toda a ajuda que você me deu. E agradeço toda a organização, comissão organizadora e todos os presentes aqui na reunião. Qualquer coisa, gente, podem me contactar, seja por Instagram, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, e eu respondo as perguntas. Muito obrigada. Foi ótimo.